Sejam muito bem-vindos ao dia 28 da nossa jornada. Depois da ressurreição, Cristo ainda permaneceu com seus discípulos por um tempo. Ele caminhou com eles, conversou, explicou as Escrituras e falou acerca do reino de Deus. Esse período foi uma preparação. Quando olhamos para nossa trajetória do advento, fica claro que o plano de Deus não aconteceu de uma vez só, como se fosse algo imediato. O plano de Deus se desenrola ao longo da história, com etapas distintas. Deus faz promessas, sustenta essas promessas ao longo do tempo e, pouco a pouco, faz com que elas avancem. Agora, o plano está avançando para uma nova etapa. A leitura de hoje se encontra no livro de Atos, capítulos 1 e 2. Por conta do tempo disponível, vocês já sabem que eu farei a leitura apenas de alguns versos, mas a recomendação é que o adulto responsável faça a leitura completa da passagem para que as crianças se familiarizem com a narrativa bíblica. Vamos lá? Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, versos 9 a 11. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles. E disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Vamos passar agora para o capítulo 2, dos versos 1 até o 4. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Antes de seguir para a reflexão, cabem algumas explicações sobre o contexto dessa passagem, principalmente aqui em Atos capítulo 2. O dia em que o Espírito Santo desceu era um dia muito importante para o povo judeu, porque era a festa de Pentecostes. Essa celebração acontecia todos os anos para agradecer a Deus pela colheita e lembrá-los do cuidado que o Senhor tinha com o seu povo. Por causa dessa festa, Jerusalém estava repleta de pessoas. Homens, mulheres, vinham de todos os lugares, de várias nações, falando línguas diferentes e com costumes diferentes. Todos eles estavam ali, reunidos ao mesmo tempo. Foi exatamente nesse dia, com tantas pessoas de tantos povos distintos, que Deus escolheu cumprir a promessa do envio do Espírito Santo. Desde o começo, a gente percebe que a boa notícia sobre Jesus não seria apenas para um povo, para o povo de Israel ou para os judeus, mas para todas as pessoas em todos os lugares do planeta. E esse episódio da descida do Espírito Santo confirma isso. Agora vamos para a nossa reflexão. Jesus apareceu aos discípulos e ficou 40 dias com eles, depois de ter ressuscitado, e disse que logo voltaria junto a Deus, que está no céu. Mas, antes, deu uma ótima notícia, de que não deixaria aqueles que acreditam nele sozinhos, mas enviaria seu próprio Espírito para habitar em nós.
Quando acabaram de dizer essas palavras, Jesus começou a subir aos céus e uma nuvem o recebeu, até que não dava mais para vê-lo novamente. Maravilhados, os discípulos viram dois anjos falando que o Cordeiro de Deus tinha voltado de onde ele tinha vindo. Logo, tudo mudaria de novo. Um dia, os que creram em Jesus estavam reunidos em um só lugar, quando algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo desceu do céu e tomou conta de todas as pessoas que estavam presentes, enchendo os corações daqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Desde então, o Espírito do próprio Deus moraria dentro daqueles que receberam a promessa do Cordeiro, que morreu para pagar os pecados, ressuscitou e tinha voltado ao seu trono de glória nas alturas. Mas as promessas não pararam por aí. Jesus prometeu voltar e buscar todo aquele que nele crer. Por isso, vivemos a cada dia esperando e anunciando que ele vai voltar. Eu gostaria de complementar essa reflexão dizendo que depois da morte e da ressurreição de Jesus, se inicia a igreja. A igreja pertence à nova criação inaugurada em Cristo. Quando cremos em Cristo, a Bíblia fala que somos feito nova criatura. E aquelas pessoas que estão em Cristo são inseridas no povo de Deus. Essa nova criação não é feita para ser vivida sozinha. E se antes o pecado dominava o coração humano, agora o próprio Deus passa a habitar em nós por meio do seu Santo Espírito. Deus não está apenas conduzindo o seu povo de fora para dentro, mas agindo no interior, no nosso íntimo, transformando corações, mentes e os nossos desejos. E o Espírito Santo não vem para que vivamos o sobrenatural o tempo todo, mas para nos ajudar a viver uma vida comum, obedecendo os mandamentos de Deus. Deus não veio habitar em nós para nos tirar dessa vida comum, mas para caminhar conosco dentro dela. Ele nos fortalece quando estamos fracos, nos orienta quando estamos confusos e nos sustenta mesmo quando o caminho parece difícil. A presença do Espírito Santo é a confirmação de que Deus continua perto, continua próximo de nós. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, saiba que esse material faz parte do devocional do Advento à Promessa e pode ser baixado gratuitamente através do link na descrição. Que Deus abençoe e até a próxima!